Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo e vamos para mais uma videoaula de ciências. Turma, hoje iremos trabalhar o capítulo 8, que fala sobre o calor e suas transformações, a partir da página 192. Então agora nós vamos entender alguns conceitos, né? Que sabemos que o calor ele está envolvido aí, pessoal, na questão da transferência, tá bom? Já vou adiantando de vocês de energia térmica, tá bom? Aí essa energia térmica vai fazer com que o corpo ele comece a agitar ali suas moléculas. E quanto mais agitadas essas moléculas estiver, significa que mais energia térmica ele está recebendo, tá bom? Do ambiente. E o contrário, quanto menor o grau de agitação dessas moléculas, significa que ela está o quê? Perdendo calor, certo? Então nós vamos delimitar basicamente sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Como nós vimos, né, pessoal, lá quando nós estudamos sobre células, observamos que o corpo ele possui moléculas, né? Essas moléculas elas são menores que as células. Se a gente acha uma célula muito pequena e precisa de um microscópio para poder visualizar elas, imagine essas moléculas que são menores que uma célula. Turma. Então toda a matéria ela é formada por moléculas, ok? Aí o que acontece, turma? Essas moléculas, quando, como eu falei agora há pouco, se ela está muito agitada é porque o calor recebido, o fluxo de calor é muito grande. Se elas estão pouco agitadas, então o fluxo de calor ele é menor ali naquele corpo. Tudo bem? Então, turma, e quanto maior essa agitação dessas moléculas, nós vamos observar que maior será a temperatura do corpo, certo? Ou seja, maior será a energia cinética de suas partículas. Eu não sei se vocês já estudaram sobre energia cinética, mas a energia cinética ela está relacionada ao movimento. Então, quanto mais movimentando está uma molécula, ou seja, maior será a energia cinética desse corpo, no caso aqui no estudo do calor e temperatura, tá bom? Vamos observar essas duas imagens aqui. A primeira imagem é um corpo frio. Por que eu identifico que é um corpo frio? Porque as partículas elas estão menos agitadas, as partículas que formam esse corpo, elas estão em movimento. No entanto, elas estão em um movimento mais baixo, tá bom? Ou seja, isso acontece porque o corpo é frio, ele está recebendo um baixo fluxo de calor, tá bom? O contrário, um corpo quente, já lembra aí que o corpo quente ele tem as moléculas bastante agitadas, tá bom? Como podemos observar aqui. O que acontece, pessoal? Essas partículas que formam o corpo, elas estão oscilando, elas estão se movimentando por causa que este corpo ele está recebendo um grande fluxo de calor. Então a tendência é agitar esse corpo. E o interessante, turma, é que quando essas moléculas elas estão bastante agitadas, nós vamos ver que o corpo ele tende a aumentar um pouquinho o volume. Vocês sabiam disso? A gente chama isso de dilatação. O contrário, quando um corpo ele está perdendo calor, ou seja, ele está abaixando a sua temperatura, a tendência é que as partículas desse corpo elas começam a se contrair, começam a ficar uma mais perto da outra. Vocês sabiam disso? Então, turma, é um conceito interessante. Continuando, só um instante, pronto. Vamos então detalhar mais a fundo sobre o conceito de temperatura. Pessoal, a temperatura ela é a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos. Então nós já estudamos, né, que moléculas muito agitadas, temperatura alta, moléculas pouco agitadas, temperatura está baixa, como podemos observar nessa imagem. Aqui em A, as moléculas estão pouco agitadas, ou seja, a temperatura está baixa. Já aqui está sendo aquecido esse recipiente, então as partículas elas estão com grau de agitação elevado, ou seja, a temperatura é alta. Ok? Então a temperatura, pessoal, ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo, ou seja, a energia média de vibração das partículas de um corpo. Continuando aqui, turma. Já o calor, o conceito detalhado de calor, coloque isso bem na cabeça aí de vocês, tá bom? O calor, ele é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles, certo?
Ou seja, pessoal, essa transferência de energia a gente chama de energia térmica, ok? Essa energia que vai delimitar a agitação das moléculas de um corpo. Lembra lá que quanto mais agitado, maior a temperatura. Então, o fluxo de calor ele está bastante alto ali, né? Ele está alto naquele corpo. E o calor, ele é uma energia em trânsito, tá bom? Que sempre irá, pessoal, de um corpo de temperatura alta para um corpo de temperatura baixa. Então, se eu coloco dois corpos em contato, um com a temperatura de 30 graus e outro com a temperatura de 10 graus, significa que esse corpo de 30 graus ele vai transferir calor para esse outro corpo que está com a temperatura de 10 graus. Então, a fim de equilibrar suas temperaturas, tá bom? Então, o calor é uma energia que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Veja nessa imagem. Essa moça ela está segurando um copo de café quente, né? Então, turma, o fluxo de calor, de energia térmica, ele vai em direção à mão dela, porque esse copo de café ele está com a temperatura elevada, então ele vai transferir calor para o corpo que está mais frio. Neste caso, é a mão dessa moça. Ao contrário, se eu seguro um copo com água de gelo, né, com água fria, o que acontece? O fluxo de energia térmica ele vai em direção do nosso corpo para o copo com gelo, porque a temperatura do gelo do copo ela é menor do que da nossa mão. Então a tendência é que você transfira calor para esse copo com água de água com gelo. Sabiam disso? Pessoal, e constantemente nós estamos trocando temperatura com o ambiente. Vocês sabiam disso? Por exemplo, o nosso corpo ele tem a temperatura mais ou menos de 37 graus Celsius, né? 36 a 37 graus Celsius. O que acontece? Quando o ambiente ele está com a temperatura superior a esse valor, como é o caso aqui do Pará, que a temperatura chega até 40 graus Celsius, significa que o ambiente vai transferir, né, energia térmica para o nosso corpo e a temperatura corporal vai aumentar. Por isso nós temos essa sensação térmica, né, de elevação de temperatura, de calor. Vamos então olhar essas imagens aqui. Então, resumindo, objeto com temperatura alta, o fluxo de calor vai para o objeto com temperatura baixa. Objeto com temperatura alta, o fluxo de calor vai para o ambiente. E o contrário, objeto com temperatura baixa, o fluxo de calor vai vir do ambiente para este objeto, certo? Sabe, turma, interessante também quando está frio, né? A sensação de frio significa que o teu corpo ele está transferindo a energia térmica para o ambiente. Por quê? Porque o ambiente ele está com a temperatura mais baixa que a sua, né? Ou seja, você vai transferir calor para o ambiente e você vai ter a sensação de que está baixando a temperatura do seu corpo. Então, vamos continuar? Pessoal, quando você mistura um copo de leite com um café quente, um leite frio com um café quente, você observa que vai formar uma mistura ali, turma, em equilíbrio térmico, ou seja, que vai ter a mesma temperatura no final. Porque o fluxo de calor ele vai fluir do café para o leite. E no final dessa mistura, o que vai acontecer? A temperatura dos dois líquidos terão a mesma, né? Serão as mesmas, certo? Ou seja, isso nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, dois corpos com diferentes temperaturas, quando colocados em contato, a tendência é que a temperatura desses corpos elas se equiparem, né? Elas se tornem iguais no final do processo. E sensação térmica? A sensação térmica ela está relacionada aos nossos sentidos. Como que os nossos sentidos eles percebem, né, a temperatura do ambiente, certo? Que não é uma forma tão precisa, tá bom? Porque muitas pessoas quando acham, eu estou com febre, coloca a mão aqui na minha testa para ver se eu estou com febre. Turma, o nosso tato, né, que ele é um dos nossos sentidos, ele é muito limitado para poder fazer essa verificação. O correto é você ter um termômetro que vai medir, né, vai te dar um valor numérico ali para a temperatura do teu corpo. Observe a imagem desse rapaz aqui que comprova que os nossos sentidos eles são muito limitados para essa questão de verificação de temperatura. Ele colocou o braço esquerdo num recipiente com água quente, certo? E o braço direito em um recipiente com água fria. E aqui no meio você tem um recipiente com água morna.
Quando ele coloca a mão dele que estava no recipiente com água quente, na água morna, ele vai ter a sensação térmica de que essa água ela está, na verdade, o quê? Fria. Por quê? Porque ele vai transferir o calor da mão dele para essa água morna. O contrário, a mão direita dele, quando ele colocar nessa água morna, ele vai ter a sensação de que essa água ela é quente. Por quê? Porque como a temperatura da mão dele é mais baixa, então ela vai receber um fluxo de calor muito grande, tá bom? Então, para verificar, é necessário utilizar, como eu te falei, uma medida quantitativa, o termômetro que nós vamos estudar no próximo vídeo. E estudando sobre calor, nós temos que entender que existem materiais que são bons condutores, como é o caso dos metais, né? Nós temos aí ó, o ferro, o alumínio, o cobre, que se aquecem mais rapidamente, certo? Por isso que nós observamos muitas panelas, elas são feitas de alumínio, né? Para poder facilitar ali, pessoal, o cozimento de determinados alimentos, ok? Aí o ferro também. E quando esses objetos eles recebem calor, eles tendem a dilatar um pouquinho, certo? Lembre-se disso. Os maus condutores, eles são materiais que demoram mais para se aquecer. Exemplo, o plástico, a madeira, o vidro e o isopor. Nós chamamos eles de isolantes térmicos. Por isso, pessoal, que nas panelas, normalmente elas têm um cabo de plástico, né? Para evitar que você queime sua mão. Porque ali é um isolante térmico e o calor não será conduzido com facilidade. Então você vai poder pegar naquele cabo tranquilamente. Uma curiosidade: o nosso corpo ele é a gente pode dizer assim, ele é uma máquina perfeita, né, criada por Deus. Que que acontece, turma? Nós temos o sistema de resfriamento. Quando recebemos muita energia térmica, que a temperatura corporal aumenta, nós começamos a transpirar. A transpiração, pessoal, vai fazer com que a temperatura do corpo se reduza um pouco. Por quê? Porque essas gotículas de suor, elas vão receber o calor do nosso corpo e vão evaporar. Quando elas vão evaporando, elas vão levando um excesso de calor consigo. Por isso que nós temos essa sensação de redução de temperatura. É a mesma coisa que acontece quando você sai do banho, tá bom? As gotículas de água no seu corpo também vão evaporando e vão reduzindo o calor corporal. Pessoal, por hoje é só. Daqui a pouco eu vou postar um outro vídeo também dando continuidade a esse. Então, qualquer dúvida eu estou aqui no PV e é só chamar, tá bom? Por mais, boa aula!